Olá, amigos do nosso estudo do ESD. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do tomo único complementar do ESD, da Federação Espírita Brasileira, em que estamos no módulo 5º da prática mediúnica. Então, são assuntos muito pertinentes para o início do estudo da mediunidade. Aqueles que ainda não assistiram às aulas do ESD, sigam na sequência para assisti-las todas até chegar neste roteiro que trabalharemos hoje, que é o roteiro 4, animismo. Então, o animismo, ele é considerado até mesmo um tanto controverso e muitas vezes, quer queira, quer não, até motivos de intriga na casa espírita, porque se tornou algo como que um grande vilão das comunicações mediúnicas e que as pessoas muitas vezes desconfiam umas das outras e acreditam que estão mistificando através do animismo. Nós veremos um pouco melhor hoje o que vem a ser esse animismo e ver que ele não é tão indesejável assim e tão motivo para tanto alarde como vem sendo tratado ultimamente, né, principalmente nas casas espíritas. Então, dando início ao nosso conteúdo nos subsídios, lembrando, né, que vocês devem ler o capítulo antecipadamente, ele vai trazer o conceito do animismo, o que é que vem a ser. Então, o animismo é o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Então, o que é a ânima? Ânima vem a ser a nossa alma. E animismo é algo provocado pela alma, é uma faculdade da alma. Então, um fenômeno anímico quer dizer que é um fenômeno provocado pela própria alma do médium. Só que esse acontecimento ele pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente. Ah, mas então o médium ele está fazendo de propósito? Não, nem sempre está sendo feito de propósito, né? Então, por isso é mais um motivo para que a gente não esteja julgando e criticando, principalmente aqueles que se encontram adentrando na doutrina espírita, adentrando no estudo da mediunidade, porque ele ainda não tem conhecimento e nem domínio sobre aquilo que vem a ser provocado pelo seu próprio espírito, pela sua própria ânima. Então, Allan Kardec observa que há comunicações escritas ou verbais que podem emanar do próprio espírito encarnado, uma vez que a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Eu vou até citar um exemplo de algo que aconteceu comigo mesmo, dentro de uma reunião mediúnica. Eu já tinha um tempo de experiência de reunião mediúnica, já estava trabalhando como médium, psicofônica e psicográfica há algum tempo, e aconteceu um certo dia uma comunicação que eu identifiquei como que seria de um terceiro. Lembrando que eu não tenho propriamente vidência, eu não tenho propriamente, às vezes, numa psicografia, eu não estou nem, às vezes, vendo propriamente aquele espírito que está vindo se comunicar. Às vezes, essa comunicação, ela vem como se fosse uma ligação feita de longe e eu apenas recebo a mensagem. Pois bem, eu comecei a psicografar essa mensagem e comecei, em um certo momento, visualizar algumas cenas em que o rosto daquela mulher não aparecia. Só que eu vi no meio daquela trama, eu vi o meu pai. O meu pai desta reencarnação, eu o vi em outra época, em outro local, vi todo um cenário e continuei escrevendo, como se eu estivesse narrando uma história.
E chegou a um determinado ponto, começou a me dar uma angústia muito grande mesmo, que começou a me impedir de escrever. E eu, muito emocionada, comecei a visualizar melhor. E nessa visualização foi que eu percebi que aquela mulher que estava naquela trama era eu mesma. Então, quer queira, quer não, eu estava ali tendo um processo de regressão durante uma psicografia em que eu nem sequer consegui terminar a mensagem, a história, né? Porque eu acabei percebendo que eu estava narrando a história de mim mesma. Então, não foi um fenômeno propriamente mediúnico, foi um fenômeno anímico em que o meu espírito se desprendeu e, tomado da sua liberdade, ele pôde gozar, né, de cenas do passado e ter essas visualizações de acontecimentos do passado que foram que causaram sofrimento, né, que causaram dor, e aí pude perceber a tempo de que era um fenômeno provocado pelo meu próprio espírito. Mas isso não quer dizer que os próprios espíritos assistentes da reunião não participaram e não provocaram esse fenômeno para que ele acontecesse, já que esse tipo de situação, ela muitas vezes acontece para que venha como um ensinamento e um aprendizado para nós. A partir dessa visualização, eu pude compreender muita coisa, né? E pude, inclusive, levar esse aprendizado para mudar algumas condutas da minha vida, mas principalmente para entender o porquê de muitas coisas. Então, isso mostra como muitas vezes, a maioria, inclusive, não vou dizer 100%, mas 90% das vezes, talvez, o médium faça de uma forma inconsciente, porque é uma faculdade da sua ânima, é uma faculdade da sua alma. E os fenômenos, nenhum fenômeno mediúnico, ele é puramente mediúnico, ele é medianímico, ou seja, há a participação, sim, do perispírito do médium. É assim que aquele espírito comunicante consegue se assenhorear das nossas capacidades, né, do corpo físico para poder se comunicar. Então, não é esse bicho de 7 cabeças que tem se tornado muitas vezes, né, como que as pessoas estão indo propositadamente para dentro da casa espírita causar transtorno e mistificações. O que a pessoa necessita, sim, é ter um aprendizado, um conhecimento maior, um estudo para compreender o fenômeno e ser afagada, né, e ser realmente bem recebida, não o contrário. Então, é importante considerar que toda a comunicação mediúnica tem o seu componente anímico, uma vez que o médium age necessariamente como um intérprete das mensagens dos espíritos, ainda que não se dê conta desse fato. Os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Então, dentro de uma reunião mediúnica, onde estão diversos médiuns, aquele espírito comunicante terá um médium com a qual ele vê que haverá uma maior afinidade e haverá uma maior facilidade para a comunicação mediúnica que ele deseja. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista, ou seja, há uma refratariedade natural, que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. No sentido de que, como não há muita afinidade, a comunicação sai toda truncada, o espírito não consegue se comunicar direito, há um afastamento, né? Ou seja, porque o médium está sempre resistindo àquela comunicação, então há até um certo sofrimento, porque não consegue, né, uma afinidade, um acoplamento ideal para isso. Reconhece-se, então, que o animismo é algo perfeitamente normal, pois o médium, ao interpretar as ideias de um espírito comunicante, ele imprime características próprias, mesmo em se tratando dos chamados médiuns mecânicos.
já que está sendo utilizado o nosso próprio corpo físico e essa afinidade com o nosso perispírito. Então, não deixa de ter, né, uma porcentagem de perispírito nosso, de componente nosso. Dessa forma, é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Essa parte é importantíssima. Joguem purpurina, soltem 10 foguetões para nunca mais esquecer. Nunca será inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como o de um intermediário. Então, se alguém vai fazer uma ligação e precisa de um telefone, então, obviamente, há a contribuição do telefone, né, no sentido da sua eletricidade, da sua energia, enfim, das suas radiofrequências, né? Então, não quer dizer que com o processo mediúnico não aconteça o mesmo. E olha que nós estamos falando com relação, né, ao telefone, estamos falando entre um ser animado e inanimado, né? Mecanismo básico do animismo. A verificação de semelhantes acontecimentos criou entre os opositores da doutrina espírita as teorias da negação. Inclusive, tem um livro, se eu não me engano, de Alexander Aksakov, em que ele, Ivone do Amaral Pereira, menciona muito ele, né, nas suas obras, que é Animismo ou Espiritismo, que vem exatamente trazer, né, essa teoria. Será que é espiritismo ou é só animismo, né? Porque foi em uma época exatamente dos detratores da doutrina espírita ficarem se justificando sempre em cima do animismo, dizendo que era um componente puramente nervoso do médium. Porquanto admitida a possibilidade de o próprio espírito encarnado poder atuar fora do traje físico, apressaram-se os céticos inveterados a afirmar que todos os sucessos medianímicos se reduzem à influência de uma força nervosa que efetua fora do corpo carnal determinadas ações mecânicas e plásticas, configurando ainda alucinações de variada espécie. Ou seja, já aqui reduz totalmente o fenômeno anímico, né, como sendo provocado pelos próprios médiuns. Acreditamos que o mecanismo básico do animismo pode ser entendido com a explicação que André Luiz dá sobre mediunidade de psicofonia, usualmente conhecida como incorporação. Então, vamos lá, ver se a gente compreende melhor esse mecanismo básico. O relato que se segue traz elucidações sobre a psicofonia e a influência anímica da médium Otávia, de Dionísio, que era o espírito desencarnado, recolhido numa das organizações socorristas do plano espiritual. Então, a médium Otávia, que é a encarnada, e o espírito Dionísio. André Luiz assim se expressa. Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico, ou seja, o seu perispírito se desprendeu, em sentido parcial, como se fosse durante o sono físico, certo? Aproximando-se assim Dionísio, que é o desencarnado, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo. Então, ela meio que ficou ali de ladinho observando, né? Enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam. Ou seja, ele se utiliza da fala, né, das cordas vocais, se utilizam do carro físico do médium. Obviamente, com uma afinidade com o perispírito da médium, né? Então, é uma comunicação perispírito a perispírito. Lembrando, né, que o perispírito ele acaba sendo o nosso duplo, né? Sendo que de forma fluídica. Potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores. Ou seja, tanto ela, Otávia, estava ali prestes
a qualquer problema retornar para o corpo físico, como os próprios espíritos benfeitores, né, assistentes da reunião, estavam ali controlando tudo, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo, ou seja, ele não podia provocar balbúrdia, né, nenhuma bagunça extra, já que não é necessário, né? Ele pode simplesmente vir trazer aquilo que está sentindo, as suas angústias, as suas dores, até mesmo a sua revolta, mas tudo com o equilíbrio que não venha prejudicar o médium. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Olha que interessante essa analogia, né? Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Então, também é muito importante, quando o médium tem características nobres, né, que é um espírito já que está buscando sua evolução, está procurando seu progresso, esses espíritos, eles têm um respeito, né, por mais inferior que ele seja, eles têm um determinado um respeito por aquele médium, porque ele sabe que ele não vai conseguir fazer tudo aquilo que ele está querendo no sentido de balbúrdia, né, de chacota, de enganar, de mistificar, ou até mesmo de prejudicar o médium, né, provocando miasmas deletérios, enfim. Como é um médium equilibrado, tudo isso é bem mais difícil de ser provocado. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, vigilante. Por quê, gente? Porque é, sim, importante que ocorresse esse componente anímico de Otávia, que era o que mantinha aquele espírito comunicante equilibrado, né, pelas forças morais que a médium possuía. Então, a casa física era o seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. Gente, super didático esse trecho, porque ele explica tudo, né? Então, mas eu nunca percebi que eu fazia isso durante a reunião mediúnica. A gente não tem esse processo, muitas vezes, de forma consciente, mas ele ocorre assim, né? Ocorre um desprendimento para que esse outro espírito comunicante ele possa se aproximar. Animismo e mistificação, né? Que é a grande controvérsia, né? Como eu falei, né? Dentro das reuniões mediúnicas, dentro das casas espíritas. Então, ele fala, né, sobre o fantasma anímico, né, que existe dentro das casas espíritas, e o instrutor Calderaro, citado por André Luiz no livro Mundo Maior, ele dá algumas elucidações, que vem dizer: a tese animista ela é respeitável, partiu de investigadores conscienciosos e sinceros, e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação, já que acontece sim, mas não quer dizer que é em todos os casos, né? Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial. Parece que existe uma inquisição dentro da casa espírita, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna, ou seja, amparar aquele médium e esclarecê-lo, conduzi-lo para o estudo, tudo de forma, gente, discreta,
né, de forma discreta e de forma fraterna. Não é para estar fazendo humilhações e constrangimentos, quando a maioria das vezes aquele médium não está fazendo propositadamente. Milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque isso acontece muitas vezes logo no início. Porque o animismo se converteu em Cérbero. Cérbero, segundo a mitologia grega, era um cão guardião das portas do inferno e que impedia a saída dos espíritos. Então, tem pessoas que estão ali, né? O animismo ele se converteu em Cérbero, que vem a ser, né, esse demônio. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Então, faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. Então, é auxiliar e não criticar, julgar e fazer com que a pessoa se sinta constrangida ao ponto de se afastar, né, do trabalho e dos estudos da mediunidade. Em se tratando de animismo, nunca é demais recordar que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enormes desigualdades nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. Gente, esse trecho eu coloquei em rosa porque é para jogar purpurina, grifar, selecionar, realçar, soltar fogos, colocar etiquetas, porque, olha só, as faculdades mediúnicas, elas têm sua identidade, sua identificação, né? Portanto, elas têm uma grande gradação quanto às percepções pelos médiuns. Então, até vamos citar um exemplo. Quem tem vidência. Então, quem tem vidência, a faculdade é qual? Vidência. Só que um médium pode estar enxergando uma coisa de um jeito e outro pode estar enxergando de outro. Porque a capacidade receptiva, ela varia, percepção varia entre um e outro, tá? Isso não quer dizer que um está mistificando e o outro está falando a verdade. Então, recordemos sempre disso. Animismo e perturbação espiritual. Surpreendemos multiformes processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas, de grande poder, senhoriam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por indeterminado tempo em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Aquilo que eu falei no início, né, da nossa aula, que aconteceu comigo, foi uma coisa momentânea, só naquele instante da reunião mediúnica. Se eu me tornasse presa, né, dessa situação, dessa cena, e ela começasse a me perseguir, né, aí afora, então provavelmente eu estaria passando por uma perturbação espiritual, por um processo obsessivo, em que o espírito que ali estivesse, né, envolvido naquela trama, ele poderia estar como vingança, provocando em mim essas recordações para que eu sofresse, né, para que eu realmente sentisse tudo aquilo que ele sentiu, enfim, como fazendo parte do seu processo de vingança. Então, muitas vezes, esse processo anímico dessas recordações trazidas o tempo todo pode ser o início, sim, de um processo obsessivo. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas. Então, são processos anímicos que vão ocorrendo com frequência. Então, a pessoa começa a ir para a reunião mediúnica e tem toda aquela gama de emoções, como se fosse um espírito comunicante, e, na verdade, ela está sempre tendo recordações dela mesma, constantemente.
Então, ela, a realidade exprime a si mesmas, para que venha a emergir, né, da sua subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que os subjugam. Então, na verdade, esse processo obsessivo, ele não está começando ali na reunião mediúnica, né? A pessoa já vem passando, né, por desequilíbrios emocionais provocados por essas lembranças, muitas vezes de forma inconsciente. E quando ela vai para a reunião mediúnica, o que acontece? Essas lembranças, elas ressumam, porque ele consegue fazer um maior desprendimento, né, da sua ânima, do seu espírito, e aí consegue visualizar melhor, e acredita que é outro espírito comunicante, e não é o próprio espírito. Então, aqui ele continua, né, falando sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, que também é de André Luiz. Nós já até fizemos um estudo de trechos desse livro, de alguns capítulos bem interessantes, mas eu vou deixar como dever de casa, né, para que vocês leiam este trecho final do capítulo em que é falado sobre o capítulo 22, Emersão do Passado, do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá certo? Então, eu espero, gente, que tenha ficado bem compreendida a aula de hoje e, como sempre, com muita alegria e renovadas, né, as disposições para continuar vindo até vocês trazer essas aulas, me coloco também à disposição para dúvidas, para sugestões de como podemos melhorar o nosso trabalho, lembrando que estamos sempre aprendendo a cada dia, né? Então, um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!